Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a importante parceria da TV Assembleia. E a nossa primeira edição começa, claro, com o Defensor Público Geral, Fábio Rogério Rombi da Silva. Muito bem-vindo ao nosso programa, Defensor Geral, defensor público há um pouco mais de 20 anos, nasceu no interior de São Paulo, tem graduação em Direito, especialização em Direito Processual Penal e Direito Constitucional. É integrante do 11º Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento dos cargos de Defensor Público Substituto de Mato Grosso do Sul e iniciou a carreira em Porto Murtinho, passou por Corumbá e chegou a Campo Grande. Defensor geral, com essa bagagem do interior, com essa bagagem acadêmica, o senhor chegou ao cargo de Defensor Público Geral, também tendo passado pela Associação Estadual de Mato Grosso do Sul. Como que está sendo essa administração? O senhor assumiu há pouco tempo e já temos várias notícias que a gente vai veicular aqui, não é mesmo, defensor geral? Olá, muito obrigado por esse espaço. É sempre uma grande alegria poder nos comunicar com o público, né, que assiste esse programa pioneiro para nós, Defensoria Pública. Exato. E que temos certeza cumprirá um grande papel para a sociedade sul-mato-grossense na difusão dos direitos, dos deveres, porque justamente uma das missões da Defensoria Pública é a de trabalhar no que nós chamamos de educação em direitos. Uma sociedade com mais conhecimento é uma sociedade mais sadia e uma sociedade que permitirá que nós construamos uma vida melhor do que aquela que nós temos tido até agora. Exatamente, defensor geral. Aproveitando essa fala do senhor, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul é a segunda instalada no país e mesmo com quase 40 anos, é uma instituição em que as pessoas ainda não conhecem muito, tem muitas dúvidas a respeito na hora de que precisam. Sim. O que o senhor pode ressaltar para a gente começar essa conversa? Bom, a Defensoria Pública, e aí você lembrou um dado histórico muito importante, nos orgulha muito sermos a segunda Defensoria Pública mais antiga do país. Apenas a do Rio de Janeiro é mais antiga do que a nossa. A nossa história, a nossa existência começa no ano de 82, quando foi editada uma lei criando o que se chamava à época assistência judiciária. Depois passou a ser chamada Defensoria Pública e ela nasceu naquela ocasião com uma missão muito específica, que era atender as pessoas que não tinham dinheiro para, por si próprias, contratarem um advogado. E a Defensoria foi se estruturando ao longo do tempo com essa temática. Entretanto, a partir da Constituição de 88 e depois no nosso âmbito interno, na nossa legislação que também avançou, a Defensoria passou, além disto, também a trabalhar mais próximo da sociedade. Por exemplo, a Defensoria instituiu a sua Escola Superior da Defensoria Pública e, apesar do nome, ela não se destina apenas a ministrar cursos para os defensores e servidores da instituição. Muito pelo contrário, sim, a grande maioria dos cursos são voltados à população. Cursos gratuitos de grande impacto, onde temos a oportunidade de trazer para cá os mais renomados especialistas nas suas respectivas áreas para justamente disseminar o conhecimento. Muito interessante observar o trabalho, a atuação da Escola Superior em Mato Grosso do Sul, a Escola Superior da Defensoria Pública. Defensor geral, esses primeiros meses de gestão, a gente tem observado uma importante busca e investimento da administração superior com as parcerias, né? Temos visto parcerias com vários órgãos, a busca, principalmente próximo aos parlamentares, autoridades políticas que estão representando a população e o senhor ali sempre fazendo questão de levar essas demandas da instituição até essas autoridades. Qual que é a importância disso? A Defensoria Pública, ela dentro de uma engrenagem maior que é o Estado, ela não pode funcionar sozinha. Ela precisa, evidentemente, de parcerias, precisa trabalhar de modo integrado com outros setores também. E disso nós temos colhido já alguns frutos, apesar do pouco tempo, né, desde que assumimos. Este programa, inclusive, o Defensoria Explica,
é a prova disso, porque ele é um dos frutos justamente destas parcerias. Usando toda a expertise da TV Assembleia, nós temos a oportunidade, e o público que nos assiste, que com certeza será assíduo nos nossos programas futuros, terá a oportunidade de ter aqui explicações dadas por defensores públicos, defensoras públicas, que são especialistas nas suas respectivas áreas de atuação e que poderá, com certeza, e esse é o nosso grande propósito, trazer às pessoas que assistem esse programa importantes informações. Muito importante mesmo, a comunicação cada vez mais próxima dos assistidos da instituição. Eu gostaria de comentar um pouco, o senhor falou a respeito dos atendimentos, para a gente reforçar, hoje, na atual conjuntura que nós vivemos, quem pode ser atendido pela Defensoria Pública? Recentemente, agora no mês de outubro de 2019, a Defensoria Pública editou um importante regulamento, uma resolução que trata justamente disso, quem pode ser atendido pela Defensoria Pública. Há basicamente alguns critérios e o principal deles, por óbvio, é a renda que a pessoa interessada em obter o serviço tem. Uma renda individual, nós dividimos o Estado, seguindo a sua estrutura, em 3 níveis. Aqueles que moram nas cidades, como por exemplo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, devem ter uma renda individual de até 3 salários mínimos e meio. Quem mora em cidade como Miranda, Iguatemi, Ponta Porã, Paranaíba, que são as comarcas que nós chamamos de segunda entrância, uma renda até 3 salários mínimos. E quem mora nas comarcas que nós denominamos como de primeira entrância, que são as cidades que têm fórum, porém naquele fórum existe apenas uma vara, como é o caso, por exemplo, de Neuaque, Porto Murtinho, Inocência, Sonora. Nesses municípios, a renda máxima que a pessoa pode ter é de 3 salários mínimos. A par disso, há a questão também do acervo, patrimônio de bens que a pessoa tenha. Certo. Naquelas comarcas que nós chamamos de entrância especial, que são as maiores cidades, a pessoa tem que ter um patrimônio de, no máximo, até 300 salários mínimos. Nas comarcas de segunda entrância, até 250. E, finalmente, nas comarcas de primeira entrância, um patrimônio de até 200 salários mínimos. E, por fim, mais um detalhe técnico, ela não deve ter aplicação financeira que supere a 20 salários mínimos. Na dúvida, claro, a pessoa compareça a algum órgão da Defensoria Pública, lá ela será a melhor informada e analisado se ela se enquadra no nosso perfil. A Defensoria tem como claro que a sua missão é atender pessoas que não tenham condições financeiras de contratar um advogado. Certo. E não é nosso interesse, por óbvio, demandarmos todo o nosso pessoal, os nossos recursos, para atender alguém que não se enquadre nesse perfil socioeconômico. Certo, defensor geral. Nós temos observado o registro de importantes atuações da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul por meio dos núcleos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito desse tipo de atuação. A Defensoria Pública, desde a sua criação, está numa evolução constante. É um trabalho que nunca termina, porque nós temos que estar sempre nos reinventando. Certo. Atualmente nós trabalhamos estruturados em núcleos e ainda há espaço para mais alguns avanços. Nós estamos analisando a possibilidade da criação de um núcleo criminal, de um núcleo de família. A importância desses núcleos é que nós conseguimos dar uma direção e uma uniformização no nosso atendimento. Nós destacamos um defensor para fazer o papel de coordenador do núcleo, nós temos alguns já em atividade. Certo. Por exemplo, o núcleo que trata dos direitos da mulher, nós temos o núcleo que trata dos direitos envolvendo criança e adolescente, nós temos o núcleo que envolve questões de consumo, nós temos o núcleo que trata de questões relativas aos povos indígenas e tradicionais, enfim, nós temos o núcleo de direitos humanos, nós estamos estruturando em nível estadual o nosso núcleo da saúde. Essas são algumas temáticas que a Defensoria atua. Quando um defensor que tem a especialidade naquela matéria fica como coordenador, ele é capaz de dar o suporte a todos os outros defensores do Estado, uniformizando as nossas
teses, que matérias e como nós vamos enfrentar aqueles assuntos perante o Poder Judiciário. É o colega que também acaba tendo a oportunidade de, avaliando que demandas chegam naquele núcleo, perceber se é o caso de se ajuizar, por exemplo, aquilo que nós chamamos de ação civil pública, que é um instrumento muito importante para, através de uma demanda, procurar a solução de um caso, às vezes até ilimitado, de situações concretas que aconteçam na vida. Então, a atuação através dos núcleos tem se mostrado muito produtiva e é um caminho que nós entendemos deva ser mais ampliado e fortalecido ainda na nossa gestão. Muito interessante. Defensor geral, eu gostaria de pontuar que existe um colégio dos defensores gerais, um colégio nacional dos defensores gerais, o CONDEG, e para a gente conversar um pouco sobre esses encontros, porque o nosso país é um país muito diverso, de muitas complexidades, e nessas reuniões a gente observa pelas notícias, pelas divulgações, que todos buscam juntar ali os conhecimentos, os seus desafios e ter atuações estratégicas em prol da população. O que o senhor poderia nos falar das reuniões que o senhor já tem participado? Em torno de uma vez por mês, este colégio, este grupo se reúne. E são muito produtivas estas reuniões, porque conseguimos mapear, por exemplo, no plano político, projetos de lei que impactam a sociedade, impactam o público-alvo que é atendido pela Defensoria Pública, e ali em cada reunião é formada uma comissão com alguns defensores públicos gerais para melhor estudar aquele projeto e apresentar propostas de emendas, por exemplo, que possam trazer um aperfeiçoamento para o sistema. Esta é uma das importâncias dessas reuniões. Fora isso, as defensorias, elas pactuam, por exemplo, termos de cooperação, e alguns já estão, inclusive, em andamento. Às vezes, a defensoria de um estado atende uma pessoa que lá reside, porém, o processo de interesse dessa pessoa está em outro estado da federação. Então, uma defensoria conversa com a outra defensoria para que aquele atendimento e a petição que eventualmente seja gerada possa ser encaminhada e no estado onde o processo está tramitando possa lá ser distribuída e acompanhada pela defensoria local. Então, é um intercâmbio entre as defensorias para permitir ao cidadão, de fato, um acesso pleno à justiça. Fora isso, uma outra questão que me vem à mente aqui de pronto, em alguns estados da federação, há graves problemas no setor de execução penal, problemas com presídios e, enfim, a imprensa noticia de vez em quando situações bastante graves de violação aos direitos dos presos que estão cumprindo a pena, em muitos casos propiciando aquelas condições degradantes, rebeliões sangrentas. Lástima. Exatamente. E o que acontece? As defensorias se unem, cada qual encaminhando alguns de seus defensores para realizar mutirões de atendimento carcerário nos estados que estejam necessitando, para que justamente possamos evitar que situações como essa continuem se repetindo. Defensor geral, a partir dessa reflexão, eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte: na sua opinião, onde não tem uma defensora, onde não tem um defensor público, como que fica essa população? Desassistida, a verdade é essa. E o Brasil é muito grande, muito desigual ainda é a realidade da Defensoria Pública no cenário nacional. Mato Grosso do Sul, por conta do tempo que já tem Defensoria Pública, ela já tem uma estrutura que hoje consegue alcançar todas as comarcas do estado. Pontualmente, pode acontecer de, em dada comarca, o defensor dela sair para outra comarca porque foi promovido, e ela ficar sem um defensor titular. Mas enquanto não se promove uma outra pessoa para lá, algum colega, normalmente da comarca mais próxima, é designado para atuar em substituição, de modo que o serviço não pare, de modo que a sociedade local não sinta os efeitos da falta de defensor. Mas o fato é que naqueles locais onde a defensoria ainda não se estruturou, onde não há defensoras para atender a população, a precariedade é muito grande. As pessoas sofrem situações as mais diversas possíveis, degradantes muitas vezes, pela falta justamente desse braço tão importante do poder público que é a Defensoria Pública.
E por falar em transformação de vidas com a Defensoria Pública, confira agora um caso de uma pessoa que foi atendida e teve a vida transformada. Eu tenho experiência com a Defensoria desde que a Maria saiu do hospital. A internação dela durou 3 meses e logo na saída a pediatra me orientou que desse entrada no processo para aquisição do leite dela, visto que ela é alérgica à proteína do leite e à lactose. Então eu fui na Defensoria, peguei a relação de documentação e fui atrás para levar e começar com o processo. O atendimento na Defensoria é que eu tinha a visão que tudo era problema da Defensoria. A falta de fornecimento do leite na Casa da Saúde, a falta de medicação, que no SEM não tinha, tanto no município quanto no estado. Quando faltavam as coisas, eu sempre achava que era culpa da Defensoria. Até então eu saber me informar do que realmente a Defensoria era responsável. Na qual eu fui informada que a Defensoria é responsável pela recepção do material e abertura do processo. Então é encaminhado para o juiz e para julgamento e destinar a quem era que ficaria responsável, se era o município ou se era o estado. O atendimento da Defensoria não tenho nada a que reclamar, pelo contrário, sempre fui muito bem atendida, desde a recepção até os assessores dos defensores, tanto no esclarecimento de falta de documentação, no retorno, não deu certo, faltou um documento, não precisa esperar toda a agenda até o final para poder começar, não, traz para mim aqui, eu te dou um papel de autorização. Nunca me faltou atendimento na Defensoria, não. Eu digo que a Defensoria é um órgão vital às famílias que precisam desse atendimento, que precisa desse auxílio, junto à busca de materiais, de suplementos, de coisas que os nossos filhos precisam e têm direito e que a gente às vezes fica alheio por onde fazer. Então a Defensoria é como faz parte da nossa família. Inclusive, o senhor assumiu há poucos meses e tem tido uma movimentação constante de posse de novos defensores. Nós estamos nos esforçando, sempre há um impedimento, um limitador que é o orçamento, mas nós temos tido uma gestão bastante austera, procurando focar muito na eficiência e tanto quanto há a disponibilidade orçamentária, nós procuramos chamar novos defensores públicos que foram aprovados no último concurso para integrar a nossa carreira. Isso é uma necessidade para um melhor atendimento à população. Defensor-geral, do tempo que o senhor assumiu para hoje, no cargo que o senhor está hoje ocupando, esse importante cargo da instituição, os desafios institucionais de agora, como que o senhor avalia? A Defensoria, e disse isso no começo, ela está em constante construção. A Defensoria de hoje é muito diferente, é uma outra Defensoria em relação àquela que encontrei 20 anos atrás, quando ingressei na carreira. Mas os desafios não param. Hoje nós temos uma estrutura muito melhor do que a que era disponibilizada 2 décadas atrás, mas os desafios continuam tão grandes como os de antes. Hoje a população, e aí a imprensa cumpre um papel muito importante também na disseminação do conhecimento, dos direitos. Hoje a população é muito mais esclarecida e nos procura com muito maior intensidade. Os nossos relatórios de atendimento mostram isso, que ano a ano o nosso número de atendimentos tem crescido. Como o nosso pessoal não cresce exatamente na mesma proporção, a cada ano os defensores têm uma carga maior de trabalho, de modo que os desafios de hoje são basicamente utilizar melhor a informática nos recursos que ela pode nos disponibilizar para facilitar o trabalho do defensor público, de modo que ele consiga, com o uso das ferramentas tecnológicas à disposição, render mais para dar à população, na rapidez que a população necessita, a prestação do serviço. Talvez esteja aí o nosso grande desafio, conseguir continuar acompanhando o crescimento da demanda
com um número de defensores limitados. Talvez a tecnologia possa ser a nossa grande aliada nesse desafio imenso que temos pela frente. A gente, aproveitando que o senhor está comentando sobre isso, uma tecnologia que tem auxiliado é o agendamento, que transformou, né, essa imagem da Defensoria Pública de filas, as pessoas madrugarem, não é mesmo? Isso era um cenário muito triste, que nos envergonhava. Aqui na capital, por exemplo, acontecia mesmo das pessoas chegarem de madrugada às portas dos nossos prédios para buscar o seu atendimento. Hoje nós conseguimos aqui eliminar esta situação através do agendamento. Então hoje a pessoa vai à unidade, comparece, marca dia e hora em que vai conversar com o defensor. Nesta primeira ida já recebe a orientação a respeito dos documentos que precisará trazer e o fato no dia que ela for atendida pelo defensor, ela precisa chegar naquele dia e horário já previamente agendado. Eliminamos a fila, a experiência foi muito boa e queremos levar isso também, o agendamento, para todo o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Muito bom. Defensor-geral, o que esperar de 2020? 2020 é um ano muito desafiador, a Defensoria Pública tem muitos projetos, o mais ambicioso de todos eles, aquele que consome de fato todas as nossas energias, é a edificação de uma sede aqui em Campo Grande, uma sede que possa unificar todas as nossas áreas de atendimento, permitindo que a Defensoria Pública possa, inclusive, se livrar dos aluguéis que paga nos prédios que hoje ela ocupa. Está aí um grande desafio para 2020 e juntos nós estamos muito confiantes de que conseguiremos boas notícias no futuro. Então, que 2020 nos traga essas boas notícias. Muito obrigada, Defensor-Geral, por estar aqui conosco hoje. E essa foi a nossa primeira edição do Defensoria Explica. Mais informações sobre a instituição nas nossas redes sociais.